Salve, salve, galerinha do bem! E aí, como que vocês estão? Passaram bem a semana? É isso mesmo, pensamento positivo, continuar as orações para essa guerra acabar logo e a gente poder entender, né, e avaliar como tudo isso ocorreu, tentar aprender com isso e evoluir como ser humano. E aí vocês se lembram, né, que na semana passada a gente começou um assunto bem importante e eu sou o seu economista aqui de plantão, Marcelo Martinovic, e a gente começou a trabalhar os temas ligados ao caixa e um deles que é muito importante é compreender essa linguagem do mercado financeiro, né, pessoal? Então nós iremos dar sequência aqui ao nosso papo, que é o custo financeiro, parte 2, o retorno, galera. Mas antes disso, você sabe, né? Não custa lembrar, vai lá, aperta o dedão aí e se inscreva no canal e aperte o sininho lá. Depois compartilha o vídeo. E vocês lembram que na semana passada a gente começou a falar da estrutura dos elementos, né, que a gente utiliza para entender como o dinheiro se comporta na linha do tempo. E iremos falar hoje do que mesmo, ver quem lembra? Isso mesmo, da inflação. Mas olha, é só um segundinho. Muito bem, galera, muito bem. Essa é a opção que a gente entendeu ser mais legal, mais interessante. A gente trabalhar esses vídeos devagarzinho, de boa, para que você, que é o nosso espectador, nosso amigo que está com a gente na nave, possa, quando acabar cada vídeo, pensar: puxa vida, valeu a pena ver esse vídeo. Então a gente falou na semana passada desses elementos, né? E hoje a gente vai estudar um pouco mais a inflação. E a pergunta sempre tem que ser essa: mas que conta eu uso agora? E por quê? Porque a gente entende que o dinheiro possui vários valores na linha do tempo onde trabalhou na semana passada. Esse é o elemento fundamental que a gente tem que entender. Então, por exemplo, tem uns 100 reais que eles vão valer 100 reais quando? Sempre lembra disso. No dia que você está aplicando a grana, no dia que você pegou, o dinheiro emprestado, é o D0, é o N0. Porque antes disso, eu posso ter tido valores diferentes dessa grana, ou para menor ou para maior, e depois disso, certamente eu vou ter o dinheiro com valor diferente, ou mais ou menos. Esse é o fundamento elementar da matemática financeira. E como a gente viu, nós temos esses elementos, quer dizer, qual é o valor presente, o dinheiro que eu vou pegar emprestado hoje, que eu vou aplicar hoje. Lá na frente, né, com o custo financeiro, como é que fica essa grana que eu vou receber de alguém ou que eu vou pagar para alguém? E é lógico, o elemento tempo, ele é tudo, né? Então, se eu tenho uma operação de um dia, operação de um mês, operação de 6 meses, operação de um ano, então o tempo ele faz total diferença no processo. E ele trabalha e vai ser o responsável pelo elemento mais importante, que é esse caldeirão, né, do custo financeiro que a gente tem que entender para a gente poder, né, caminhar, entender o negócio. Então, o custo financeiro tem duas partes. Primeiro, os juros, ou taxa de juros, que a gente falou já um pouquinho na semana passada, e o indexador, o índice, que é tema do vídeo de hoje, que nós teremos o primeiro elemento, ou o primeiro que surgiu na timeline disso, que é a correção monetária, né? Então, isso no Brasil, né, pessoal? No Brasil, que é corrigir o poder de compra do dinheiro que foi corroído pela inflação, que é o nosso objetivo do vídeo de hoje. E um outro indexador importante é a taxa de juros futura, que eu vou falar depois. Então,
Lembrando que eu tenho um monte de fatores que influenciam na formação dos juros. A lei da oferta e procura, mais importante, a conjuntura política, o cenário internacional e, claro, todos eles junto e misturado acabam contribuindo para a inflação. E quando você pensa na palavra inflar, o que vem à sua cabeça? Isso, vamos pegar uma bomba e encher uma bola, vamos pegar vamos encher uma bexiga para festa. Inflar, né? Inflar. Então você imagina o seguinte, que você tem hoje você vai numa loja, a padaria no mercado, e você quer ver lá um produto que você quer comprar, né, para sua casa, nem para você. E você viu que esse produto tá R$100, beleza? R$100. Aí você gravou, tirou a foto com o celular lá do produto, o código para lembrar tudo, R$100. E aí você viu que em janeiro de 2021 ele estava R$100. Só que você acabou não comprando esse produto, o tempo passou, tal, beleza, mas você gravou essa informação. Aí você foi de novo lá, né, em janeiro desse ano e viu o produto. Só que o interessante é que em janeiro de 2021 ele estava R$100. E agora você foi ver de novo o mesmo produto e você percebeu que ele em um ano saiu de R$100 e foi para R$105. Olha que interessante. Então o preço dele, o produto é o mesmo, o mercado é o mesmo, tá tudo igual. Quer dizer, a gente ficou jovem há mais tempo, um ano. E o preço do produto, que era R$100, agora está R$105. Então o preço inflou, ele inflou quanto? 5%. Então esse produto ficou mais caro 5%. Houve uma inflação dele, né? Ele cresceu, o valor dele aumentou 5%. Não significa dizer que todos os produtos do mercado aumentaram 5%. Pode ser que alguns aumentaram 5%, pode ser que outros aumentaram 3%, outros talvez 7%, talvez alguns não tenham aumentado nada. Então é bem importante entender que não é um efeito geral para todos. Pode ser localizado, mas ele pode ter um comportamento geral. Então, se ele tiver um comportamento geral, então todos os produtos da loja aumentaram, e aumentaram no mês, e aumentaram no outro mês, e aumentaram no outro mês, aumentaram no outro mês, então um aumento geral e contínuo de preços. E lembrando das etapas lá que a gente falou nos vídeos anteriores do mercadão, né? Então eu tenho lá a compra do material, né? O material, depois eu fui produzir esse produto, foi lá para a fábrica. Então eu tenho tem que ter uma embalagem, né, para colocar esse produto. Então tem uma série de etapas que a gente viu e isso vai ser observado, Então esse aumento de preços ele pode ocorrer num setor, por exemplo, sei lá. Houve um problema lá no plantio do algodão, especialmente no algodão, sei lá, uma geada, sei lá, uma chuvarada. O fato é que o algodão, a safra diminuiu, né? E portanto, lei geral da economia, lei da oferta e da procura. Então, se eu tive uma procura igual, mas uma redução na oferta da safra do algodão, porque teve dessa intempérie, seja uma seca, uma geada, uma chuvarada que reduziu a oferta dessa commodity do algodão, o que vai acontecer? Eu vou ter uma inflação setorial do algodão. Esse aumento do algodão ele pode ser repassado 100% para o preço do tecido, ou de repente há uma negociação lá e eles não conseguem. Sabe como é que é, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, certo? Então esse repasse pode ter sido 100% ou pode ter sido
sei lá, metade, né? 50%. E aí existe uma coisa muito importante que é o efeito dominó, que é o efeito manada, que ele pode gerar um elemento importantíssimo que é a especulação. Ou seja, olha, não está ocorrendo comigo o problema. Eu não tenho nada a ver com esse pessoal. Mas olha, eu tô no Bum Zum Zum aí, eu vi que um cara aumentou o preço dele, o outro cara aumentou o preço dele, e é o seguinte, meu velho, eu vou aproveitar a oportunidade e vou aumentar o meu também, tá certo ou não? Às vezes acontece isso, né? A gente acaba vendendo dificuldade para colher um pouquinho de facilidade. Então, quando eu tenho isso, um elemento inflacionário, um ambiente especulativo, se torna muito, muito, muito perigoso. É por isso que os bancos centrais do mundo e o Banco Central do Brasil, atento a isso, tem que tomar medidas restritivas para que essa inflação não fique, né, totalmente um trem aí descarrilhado, desgovernado, como nós já vivemos no passado antes. Então, vários elementos da famosa política monetária serão utilizados, esses instrumentos, para poder estancar, né, pegar uma mangueira e colocar na boca do dragão, para que ele, né, pare de cuspir fogo, e a gente então vai ver o que vai fazer. Então, o Copom, o Comitê de Política Monetária, ele aumenta, né, a taxa básica de juros, a Selic, que é uma ferramenta para conter inflação. E também nós temos o depósito compulsório, que também é uma ferramenta utilizada para aumentar ou reduzir a quantidade de dinheiro na economia. E aí tudo isso é calculado por um monte de gente. Um monte de gente vai lá no mercado e vê preço esse mês, vê o preço da manteiga, o preço da couve, o preço da cenoura. A cenoura tá na mídia que, né, tem um problema aí, tá causando inflação. Então assim, a turma vai coletar, vai ver o preço, né, janeiro, fevereiro, março, abril, e vai ver se inflou 2 itens ou se houve uma inflação geral, generalizada. É claro que o transporte tem um peso, a educação tem um peso, vários elementos têm em várias cestas distintas, saúde, em várias cestas distintas, um determinado peso, mas os indicadores mais famosos são o IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas, e o IPCA, que é o Índice de Preço Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, que é o índice oficial de inflação do país. Sem tentar usar um economês rebuscado, mas tentando te passar uma reflexão, o IGPM é o índice que a gente chama ele de índice do meio, índice do middle. Por quê? Porque uma parte importante dessa coleta de preços que eu te falei é feito no atacado, ou seja, uma empresa vendeu para uma outra empresa que vendeu para o consumidor final. É o famoso B2B, não é? Então, uma empresa, sei lá, que fabrica um produto X, vende para um atacadista uma tonelada desses produtos. E esse atacadista depois vai vender para a loja, e a loja, por fim, vai vender para o consumidor final. Então, o IGPM, ele pega essa passagem de uma empresa para outra empresa. E o IPCA não. O IPCA é 100% o preço da famosa ponta da gôndola. Então, é um preço de ponta, né, do consumidor. De certo modo, eu podia imaginar que o IGPM ele ocorre antes e o IPCA ocorre depois. O mesmo aumento, só que na timeline em momentos distintos. Então, por exemplo, o IGPM do segundo semestre de 2021, parte dele vai impactar os preços no primeiro semestre de 2022. E é por isso que o Banco Central
fica de olho na taxa de juros, sobe a taxa de juros para que esse aumento, esse repasse, né, para a ponta não ocorra, né? Não ocorra, e aí os agentes da economia absorvam isso, porque se não tem a ponta para comprar, não tem como repassar, né? Essa é a linha de raciocínio. Claro que às vezes sim, pode ter um pouco de gordura, é verdade, mas às vezes pode acontecer de algum setor, de alguma empresa, já tá no famoso osso. E aí, se eu não fizer o repasse, eu vou ter um prejuízo lascado. Então essa é a negociação que cada setor faz com o governo. Olha, peraí, chefe, aqui comigo já tô na pele já, né? Já tô aqui no ossinho. Então, evidentemente que essas coisas são avaliadas, são ponderadas, porque ninguém quer que ninguém acaba sendo punido e penalizado num momento tão difícil, né? Então eu queria compartilhar com vocês espero que a linguagem esteja legal. Bom, aí então a gente tem o custo financeiro, que ele é o encontro, né, dessa taxa de juros, a gente falou semana passada, com esse índice, principalmente com esse índice em destaque, o índice aqui da nossa correção monetária, que são os indexadores da inflação que eu falei agora. Os principais são o IGPM e o IPCA, são muitos outros, esses são os mais famosos, e a taxa de juro futura, tipo Selic, tipo TJLP, CDI, isso eu vou falar mais para frente, mas para você entender. E aí, veja, eu sei que você está pensando agora, legal, Marcelão, mas como que eu faço para fazer a conta? Afinal de contas, que conta eu uso? Como é que eu faço para juntar, então, esses juros da operação com essa taxa de correção monetária? Eu sei, mas isso nós iremos ver semana que vem, que são alguns cálculos, né? E eu quero que você realmente tenha um pouquinho de paciência. A gente vai fazer isso bem na manha, bem na tranquilidade, para que você possa sair dessas séries aqui entendendo, né? Entendendo esse processo. Então, na semana que vem, a gente vai começar a fazer algumas continhas de boa na tranquilidade. Muito bem, pessoal. Então eu espero que esse vídeo, que o destaque foi a inflação, tenha agregado valor aí. Espero que não tenha complicado. Mas galera, valeu, pessoal. Então na semana que vem a gente volta aqui para falar sobre essa junção, né, a famosa acumulação de taxas. Como é que eu pego uma taxa de juros e uma taxa de inflação para poder calcular o custo financeiro ou juros, mas uma expectativa, um CDI, um Selic, a PJLP, para fazer a projeção do custo financeiro. Mas isso fica para semana que vem, galera. Valeu, tenham uma semana abençoada a todas e para todos. E como sempre, o nosso bom e velho TMJ, tamo junto.